Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte quando o assunto é empreendedorismo, história de sucesso e muitos insights aí para vocês. Hoje eu trago um cara aqui que com certeza vai gerar muito insight para vocês e a gente vai falar um pouco mais do mundo das startups, como que funciona esse ecossistema. Seja muito bem-vindo, Tocha, e obrigado por aceitar o convite, estar aqui comigo. Obrigado a vocês por me convidarem. Tamo junto. E aqui, me apresenta, eu sempre faço isso para já entrar com os dois pés na porta. Quem é o Tocha? Apresenta aqui quem é o convidado do dia aqui. Ok. Sabes, eu tenho uma cena quando te perguntam o que é que tu fazes, não é? E eu sinto que quando vou conhecendo pessoas que fazem coisas extraordinárias, chega uma fase da tua vida quando te perguntam o que é que tu fazes, não sabes o responder. Ok, ainda mais eu sei que faz um monte de coisa. E isso é ótimo, estás a ver? Significa que tu estás a fazer coisas que tu realmente gostas. Não é? Faz Ao sentido. o que é que tu fazes? Trabalho numa fábrica a montar pneus de bicicletas. Pois. Não. Portanto, o que é que eu faço? Eu faço investimento e faço empreendedorismo, crio empresas, startups, crio negócios mais tradicionais, invisto em empreendedores e faço projetos para ajudar o ecossistema português, o ecossistema de empreendedorismo, tanto na fase de startups, mas também de empreendedorismo pessoal, de criação de negócios. Brutal. E como é que nasceu esse bichinho aí sobre o empreendedorismo dentro da sua história antes da gente ir para os assuntos de startup? Eu acho que nasceu por uma questão natural da minha família. Portanto, sempre trabalhei com a minha família muito, porque nós sempre fomos empreendedores em família, sempre criámos vários negócios e projetos. Portanto, cresci com isso. Não conheço outra vida, só conheço essa. Você nunca chegou a trabalhar para ir por conta de outro trem? Eu trabalhei, mas procurando ter os incentivos alinhados. A gente já vai falar um pouco dessa frase aqui, mas o que eram os incentivos alinhados quando você empreende em outra estrutura, na sua opinião? No meu caso foi, eu queria ter equity da empresa. Nesse... Ou seja, sim, eu queria ir trabalhar, eu na altura estava a fazer um projeto pessoal, minha própria empresa, e uma pessoa que eu conhecia, com quem já tinha trabalhado quando estava a estudar, portanto trabalhava em part-time, fez-me uma proposta de ir trabalhar com ele, para fazer coisas muito interessantes na área de tecnologia, telemóveis, coisas desse género. E a minha condição era só, ok, mas eu quero ter equity da empresa. Ou seja, independentemente do salário... Mas você já tinha repertório para exigir isso? Ou era o seu primeiro trabalho? Já tinha feito algumas coisas com ele. Aliás, ele convidou-me exatamente porque tínhamos trabalhado já há um ano enquanto eu estava a estudar. E tinha feito alguns trabalhos tipo freelance, digamos assim, em que me pagava um pequeno valor. E portanto já conhecia o meu trabalho, eu também já conhecia a empresa. Ele gostou da forma como eu trabalhava, eu também gostava da empresa. Dizendo, então vamos alinhar os incentivos. Tava alinhado. E essa brincadeira aqui, gente, só pra vocês entenderem, foi assim que eu conheci o Tocha, foi no Web Summit, que é o maior evento de startups do mundo, né? Acredito eu. É do mundo. E que acontece em Lisboa anualmente, ou é a cada 2 anos? Todos os anos. Todos os anos. E a gente levou o projeto da Encontra Aqui, que alguns de vocês conhecem, e na altura a gente tinha um modelo de cobrança, e ele chegou com um feedback bem português, assim, que é bem sincero, né? E a gente perguntou sobre a empresa e ele virou e falou, tá uma merda o modelo porque os incentivos não estão alinhados. Só que não explicou, ele só falou isso e vazou. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, como os incentivos não estão alinhados. Depois tive um momento eureka, entendi o porquê, debatemos sobre isso, mas isso também gerou aqui uma piada interna sobre isso. Mas me diz uma coisa sobre esse mundo de startups, uma vez que a gente já entrou aqui um pouco nesse debate. Tem sempre aquele dilema entre o mundo das empresas de cash flow, entre aspas, e o mundo das empresas de startup. E eu queria saber qual é a sua opinião, se existe um negócio que é para um estilo de empreendedor ou não. Vou explicar a pergunta, do gênero. Eu tive um modelo, meu primeiro empreendimento foi na área de dropshipping, eu revendia produto na internet, foi uma grande escola, mas era uma merda o modelo porque não gerava valor para ninguém. E eu comecei a perceber isso, que não gerava valor e quis pivotar a estratégia. E fui para o lado de agência de performance, que com o mesmo conhecimento que eu tinha de ads, aplicando para outros negócios, eu estava fazendo bem, ao invés de só revender produto. E me encontrei muito no negócio de cash flow, por exemplo, que é o de uma agência, né? O pagamento upfront, tudo isso. Só que dentro do que é a minha curiosidade e minha vontade de descobrir outras coisas, foi até quando eu me tornei sócio da Encontra Aqui, eu entrei um pouco no mundo das startups para entender. E percebi que o buraco era mais embaixo, entre aspas, assim. Como que é essa diferença, na sua visão, como alguém que deve ter experiência nos dois campos, sobre o empreendedor escalar uma startup, o empreendedor escalar um negócio baseado em cash flow, né? Um negócio que te paga upfront. É bastante diferente e é interessante porque assim, nós trabalhamos nos dois. Portanto, nós na Olicipway, que é a nossa empresa onde fazemos investimentos e onde criamos empresas, temos cerca de 60 empresas e parte dessas empresas são as empresas tradicionais e outra parte são as startups. Ok. Temos empresas tradicionais porque são modelos de negócio que fazem sentido em modelo tradicional, já vamos falar porquê, e outros que o modelo de negócio faz sentido serem startup. As empresas mais tradicionais têm lucro no final do ano, nós somos sócios dessas empresas, recebemos parte desse lucro e reinvestimos em mais negócios e mais startups. Isto é o nosso modelo de negócio. O que acontece nas startups? Quando tu investes numa startup, tu não estás à espera de ter lucro.
Okay? Esse não é o objetivo. Pelo menos não nos 10 primeiros anos. Né? Exato. Portanto, o objetivo de uma startup não é distribuir dividendos. Ao contrário de, por exemplo, uma agência, uma software house, o objetivo é no final do ano termos lucro e distribuirmos e os donos da empresa receberem um extra, não é? Para além do salário que se pagam. Portanto, uma startup é uma lógica completamente diferente de criar um negócio. O objetivo de uma startup é crescer muito rápido. Pois. Esse é o objetivo número 1. Tem que ser super rápido. Para crescer muito rápido precisas do quê? Precisas de 3 alavancas. Precisas de tecnologia, precisas de pessoas e precisas de capital. Portanto, são os 3 grandes, digamos, os 3 pilares das startups. O capital vão buscar os investidores de venture capital, chamados VCs, que colocam milhões em empresas que não têm nada. Não é? Essas pessoas estão a desenvolver normalmente uma tecnologia qualquer inovadora que não exista no mercado, daí o pilar da tecnologia, e para desenvolver essa tecnologia precisam de pessoas. Pois. E portanto, uma startup tem que se alavancar nestes 3 pilares. O que é que uma startup precisa de fazer para ser realmente uma startup? Tem que ter uma visão do mundo. Okay? Quando eu tenho um restaurante, estou a fazer comida para as pessoas, mas não estou realmente a mudar o mundo. Quando eu estou a criar a Uber... É impacto global. Exato. Não é só impacto global, é tu imaginares que a sociedade vai funcionar de forma diferente. Depois daquilo que se desenvolveu. Exato. Ou seja, aquilo que eu estou a desenvolver vai funcionar numa sociedade diferente. É, por exemplo, alguém dizer assim. Vamos dar um exemplo de uma empresa portuguesa que é Remote, onde as pessoas trabalham, podem contratar, empresas podem contratar pessoas de forma remota. Houve uma altura em que o Marcelo e o co-founder decidiram, nós achamos que o mundo vai ter muita gente a trabalhar em Remote. Isso é uma das empresas que vocês investem, a Remote? A Remote, por acaso, não investimos, infelizmente. Ok, mas é um bom case. Mas é um bom case. E, portanto, dizem assim, no futuro vai haver pessoas a trabalhar remotamente. Muitas pessoas. E para trabalhar remotamente há um problema. Quando eu contrato alguém na Índia e eu preciso lhe pagar, eu tenho muita dificuldade de, desde Portugal, mandar dinheiro para a Índia. Então nós vamos encontrar aqui um sistema que simplifique para pessoas que queiram contratar alguém na Índia, utilizando a Remote, os consigam contratar. E a partir do momento em que tu dizes que o mundo vai ser de determinada forma e tu estás a construir um produto para esse mundo, só há 2 outcomes possíveis. Ou o mundo é isso, ou o mundo não é isso. Se o mundo não se tornar isso, a tua empresa falhou e todo o dinheiro dos investidores vai para o lixo. Exato. Mas se tornar, e tu realmente tiveres um bom produto, tu podes ser uma empresa gigante. E o que é que aconteceu à Remote? Porque é que eu fui buscar o caso da Remote? Veio o Covid. Literalmente, uns meses depois deles criarem a empresa, aconteceu o Covid. Mas sabe, eu trabalhava com a DEAL, não sei se você conhece, concorrentes dele, DEL, e é exatamente isso, de pagamento remoto. Você pode contratar pessoas em todos os lugares do mundo. E quando eu comecei a trabalhar com a DEAL, era tipo super pequena. Entre aspas, né? Tava num processo quase que de validação. Quando explodiu a pandemia, esquece, essa empresa hoje vale bilhão. Exatamente. Deve ser o caso da Remote. É igualzinho à Remote. Mas porquê que este exemplo é bom? Porque de uma forma mais acelerada permite mostrar o que é startup. Quer dizer, o mundo vai ser assim, eu vou construir um produto para este mundo. Se este mundo realmente for assim, esta empresa é gigante. E quando você falou isso, tipo assim, a empresa tem que ser a representação do que vai ser a transformação do mundo, já me veio vários nomes na cabeça. Tipo, Uber, Airbnb, Netflix, foram tudo quebras de padrões de como o mundo funcionava antes. Spotify. É só ires pelas Big Techs, que são as grandes startups, que se tornaram unicórnios e acima de unicórnios. Exato. Todas elas assumiram que o mundo ia ser de determinada forma e construíram um produto para esse mundo e o mundo aconteceu. Depois há uma data de outras coisas que têm que acontecer. Tens que ter um bom produto, tens que ter uma boa equipa, tens que conseguir levantar capital, tens que conseguir ganhar aos teus competidores. Claro que existe uma data de nuances. Mas a nuance básica é esta, é tu imaginares um mundo que ainda não existe. Porque quando estás a criar uma startup, em média uma startup a ter sucesso demora 10 anos. Por isso os fundos de Venture Capital demoram 10 anos. Mas a média anda ali entre os 8 e os 12 anos. Isso significa que começa a criar um produto para daqui a 8 ou 10 anos. Pois é, brutal. Vamos lá pensar o que era o mundo há 10 anos atrás. Totalmente diferente. Então, quem começou a construir uma startup há 10 anos tinha que estar a pensar no mundo de hoje. Pois. Não é? E a Remote que percebeu, não, vai haver remote, vai haver pessoas a trabalhar remote. Pronto, tiveram sorte porque veio o Covid. E acelerou isso, né? E acelerou brutalmente isso. Mas independentemente de vir o Covid ou não, nós estamos a ver um movimento para remote e cada vez vai haver mais pessoas remote. Pois. Quem tinha, por exemplo, o Zoom... Né? Tinha uma coisa para fazer. Sabe uma coisa que eu achei um dilema engraçado? Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, sobre o presencial e o remoto. Mas o Zoom obrigou a malta a voltar para o presencial. É? Sendo que eles são a maior representação do remote. Exatamente. Então isso foi um no-brainer para mim. Mas só um parêntese aqui. Qual a sua opinião sobre isso? Assim, que eu gostava de ouvir também de alguém. Vocês são remoto na empresa de vocês? Depende dos projetos. Okay. A minha resposta a isso é depende dos projetos. Okay. Quando estás a criar uma startup que vai mudar o mundo, criares aquele valor entre as pessoas, essa cultura, as ideias a fluírem remotamente é muito difícil, especialmente numa fase inicial. Pois. Portanto, o que eu diria é uma startup que está a criar e quer mudar o mundo, trabalhar remotamente, eu não compro. Okay. Agora, uma empresa estabelecida, fatura 3 ou 4 milhões por ano, tem uma margem, tem um negócio bastante estabelecido, trabalhar remote ou presencial é quase a mesma coisa. Ok, boa tese, nunca tinha ouvido nessa perspectiva. Especialmente se conseguires misturar a coisa.
Né? No híbrido ali, por exemplo. O híbrido pode ser tipo 1 vez ou 2 por mês. Sim. Não é 3 vezes por semana. Pode ser 1 ou 2 por mês. É tu conseguir juntar as pessoas para conseguir ter aquelas conversas. E depois existem muitas empresas, especialmente startups, que já estão na fase de scale-up, que é já passaram aquela parte difícil, já estão a levantar mais dinheiro, já têm equipas de 100, 200, 300 pessoas. Aí o remote também é possível, se bem organizado e se a empresa for construída para remote. Pois. Isso significa o quê? Que é preciso encontrar novas formas, porque tu perdes aqueles encontros no escritório, né? Quando vai buscar o café e está lá o gajo do produto e tu dizes, olha aí aquele projeto e não sei o quê. Aquelas conversas de café. Tu tens que criar os espaços nessas equipas para também conseguires criar um tipo de cultura desse género. E, portanto, o que não funciona é tu teres uma empresa presencial e agora passares todos para remote e não mudares os processos. Pois. Os processos têm que ser diferentes. A forma como tu organizas as equipas tem que ser diferentes. Eu concordo, porque teve até um colega meu que é de uma agência 2 vezes maior, 3 vezes maior que a minha, e ele sempre me questionou sobre o fato de eu, há 6 anos que eu trabalho com digital, há 4 anos que eu empreendo. E ele sempre me questionou o fato de eu sempre ter trabalhado remoto. Eu nem sei o que é trabalhar presencial. E aí, num dia do Mastermind, eu participava do Mastermind do Paulo Faustino, não sei se você conhece. E a gente tava lá no Mastermind e aí o Rodrigo, a gente falando disso de remoto presencial, o Rodrigo levantou a mão e fez a pergunta, seu Mafra, e como é que se constrói cultura? Ah, já sei, a apresentação era sobre cultura. Okay. E ele levantou a mão de bonzão. Mafra, como é que se constrói cultura no remoto? Aí eu virei e falei assim, é só o remoto fazer parte da cultura. Que eu acredito que é exatamente isso que eu estava a dizer. Eu acredito que resume muito bem o que você está trazendo, que mesmo. Se for construído já nesses pilares, pode funcionar bem. Exato. E até pode funcionar melhor. Exato. Brutal. Né? Baita perspectiva. Mas naquela fase inicial em que tu estás a criar uma coisa muito nova, em que é preciso muita conversa, faz muito falta o presencial. Boa. Faz sentido. E olha, dentro da estrutura do que a empresa de vocês pode ser considerado uma venture capital quando você investe em outras startups, vocês são empreendedores. Qual que é a diferença, né? Empreendedor anjo, venture capital, rodada A. Ok, então como é que funciona? Isso funciona, portanto, na vida de uma startup existem várias fases. As startups começam uma ronda chamada ronda dos amigos, ou a ronda em que a própria pessoa põe algum dinheiro. É o tal Family Friends, né? É o FFF, que é o Family, Friends and Fools. And Fools? O que é o Fools, né? Os doidos. Os dois? Os malucos que acreditaram em ti. Ah, tá, já peguei. Boa. E normalmente isso é chamada a ronda de pré-seed, antes do seed, antes da semente. Né? Depois vem a ronda do seed, que é a semente, e depois da ronda do seed vem série A, B, C, D, etc. Okay. O mundo Venture Capital está organizado que existem investidores para cada uma das fases. Normalmente, por exemplo, Business Angels são pessoas que trabalharam, imagina, numa corporate, fizeram algum dinheiro durante a sua vida e agora estão a investir em algumas startups. Fazem investimentos de 25 mil euros, 50 mil euros, pequenos investimentos em empresas. Normalmente numa fase de pré-seed ou seed, muito no início. Ou seja, é um capital de risco a sério. É o maior risco. Quanto mais cedo tiveres, maior é o risco. Mas maior capacidade de multiplicar, certo? Mas maior capacidade de buscar mais equity. Ou seja, porque entrega mais equity porque é uma fase que não tem nada. A empresa é normal tu avaliares uma empresa startup está a começar num 1 milhão de euros. Ou seja, tem uma ideia. Mas como é que você... Boa tese, boa coisa que você trouxe. Como é que você avalia uma ideia em 1 milhão de euros? Porque tu estás a avaliar não é aquela ideia, tu estás a avaliar o potencial. Mas aí junta empreendedor, capacidade de escala da ideia, esse tipo de coisa. Por isso, um empreendedor que já fez 2 startups e teve exits, se calhar não vai fechar 1 milhão de euros, se calhar faz 5 milhões de euros de avaliação. Ah, eles falaram, a gente tava falando da ShareMe aqui antes de começar, que eu até falei com a Kelly, né? Com a Kelly aqui também no FOMOcast. Carly. No FOMOcast, nessa altura já deve sair do episódio dela. Mas aí pra dizer que, por exemplo, os empreendedores que estão à frente da ShareMe, o marido dela, ela, o outro sócio, eles já fizeram outros startups darem certo. Então numa primeira rodada da ShareMe, eles já conseguiram levantar mais. Exatamente. Já agora a primeira rodada fomos nós que fizemos. E vocês que foram full, os doidos dessa no caso. Nesse caso era uma pré-seed, sim. Aí, portanto, foi a primeira ronda de investimento da empresa. Ok, top. O que é que acontece? Imagina, eu podia chegar ao pé do Miguel e da Carly e do Shaquille e dizer, olha, a vossa empresa está no papel, que era o que estava, num PowerPoint. Pá, isto não vale 1 milhão de euros, nem vale 100 mil euros. Pois, essa que é a minha pergunta. Não é? Se eu vou investir 100 ou 200 mil euros na empresa, fica a empresa toda. Mas se eu ficar com a empresa toda, eles não querem trabalhar, eles vão-se embora. Pois. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ok, nós vamos investir aqui 100 ou 200 mil euros, mas esta empresa vai precisar de vários milhões para escalar. Nós depois temos de ter que ir a outros investidores pedir mais milhões. E esses investidores vão querer ter equity na empresa. Mas isso não pulveriza o equity de quem fez pré-seed? E dos founders. Mas também valoriza. É tipo ser cabeça de sardinha ou parte de baleia, né? Não, portanto, se eu for, vamos pôr um exemplo simples. Uma ronda seed, 100 mil euros de investimento com 1 milhão de avaliação. Okay. Isso significa que os founders ficam com 90% da empresa e o investidor seed fica com 10%. Okay. A seguir vai fazer outra ronda de investimento e vai levantar 1 milhão de euros com 10 milhões de avaliação. Também vai diluir 10%. Portanto, o primeiro investidor tem 10, o segundo investidor tem 10 e os founders têm 80.
E portanto, se tu vais buscar muita equity no início, depois não há espaço para dar equity aos novos investidores. E os founders ficam muito diluídos. E se os founders ficarem muito diluídos, a empresa não é deles. Se a empresa não é deles, para que é que eles estão-se a matar a trabalhar? Vão-se embora. Pois. E portanto, os VCs querem alinhar os incentivos e dizer, nós pomos dinheiro, vocês põem trabalho. Até certo ponto. E a avaliação, não há nenhuma fórmula matemática para fazer avaliações. Pois. Essa parte é um bocado fugazi. É, porque, por exemplo, quando você vai fazer o valuation de uma empresa tradicional, você, por exemplo, é múltiplo do lucro, certo? É certo. Numa startup, como é que você faz esse valuation? Não fazes. Caralho, vocês são muito doidos mesmo, então. É, mas repara, se tu tivesses 1% do Facebook, quanto é que isso vale? Bilhão. Portanto, investir lá 1 milhão de euros e ficares com 1% da empresa era um bom investimento. Pois. Né? E estavas a avaliar a empresa em 100 milhões. E aí você vai numa avaliação intrínseca da capacidade que essa empresa vai ter de penetrar um novo mercado que vai existir. E da quantidade de capital que vai necessitar. Percebes? Porque tu sabes, por exemplo, o OpenAI, não é? Eles precisam de muito dinheiro. Eles precisam de levantar mesmo muito dinheiro. Então, quando eles levantam rondas muito grandes, eles não podem diluir tudo. Eles têm que deixar sempre espaço para os founders terem equity, para a equipa ter equity. E para ter outras rondas. Que é para ter mais rondas. Senão depois não tem espaço para novas rondas. E, portanto, a lógica das startups é sempre um potencial futuro. Esta empresa, é um PowerPoint. Mas se isto a funcionar e vocês chegarem a uma série C, isto se calhar vale um B. Pois. Ou 1000 milhões, no caso português. Quanto é que eu vou avaliar agora para vos deixar crescer e para depois continuar-vos a ajudar para vocês crescerem? E, portanto, as avaliações são sempre muito altas para aquilo que realmente a empresa tem. Brutal. E qual foi o maior case que vocês tiveram nesse sentido de investir num early stage e depois... Nós ainda... As startups demoram muito tempo. Pois, vocês ainda estão no processo, né? Daqui a 10 anos a gente fala. Mas, por exemplo, a Xiaomi fechou agora há pouco tempo uma ronda de 5 milhões de euros, já está no Brasil. É mesmo, eles estão entrando. Está a entrar em Espanha. A Oscar também fechou uma ronda grande. Na Lead's Eye também já fechámos rondas bastante grandes. Então vocês estão muito num posicionamento de investidor anjo. Vocês vão muito no pré-seed e depois, quando elas têm uma outra ronda, vocês escolhem... Aí uma pergunta, vocês retiram daí? Não, acompanhamos. No nosso caso acompanhamos, porque tu perguntaste há pouco se nós somos um VC. De certa forma somos um VC, mas nós não somos um fundo. Ok. Os VCs não estão a investir o dinheiro deles. É capital dos outros, o vosso é capital próprio. Exatamente. Que loucura. Portanto, nós não temos que ficar 10 anos, nós não temos um fundo de 10 anos, nós podemos ficar 100 anos. Eu posso ficar lá para sempre. E qual que é a estratégia de vocês na prática? Tipo assim, o próprio fundo... porque vocês são uma empresa familiar, então. Sim. O próprio fundo do resultado dessa empresa familiar gera fundos para a empresa para investir em mais coisas. Exatamente. Mas em algum momento isso começou. Alguém foi doido lá que botou os primeiros 100 mil euros. A primeira empresa foi a Olicipo. Foi a primeira empresa que nós criamos, que é uma empresa de profissionais de IT. Portanto, faz outsourcing de profissionais de IT para grandes empresas em Portugal. Mas é tipo software house, não? É tipo um outsourcing, ou seja, contratas pessoas... E depois colocas no cliente e o cliente paga-te uma mensalidade para essa pessoa e tu pagas o salário à pessoa. Ok. Portanto, temos cerca de 700 pessoas em várias empresas em Portugal e houve uma determinada altura em que nós fizemos uma estratégia que era criar novas empresas e pessoas da Olicipo que tivessem ideias, nós financiávamos. Ou seja, que como vocês são uma empresa quase que tá cheio de gente de IT, qualquer app que vocês quisessem desenvolver em um mês estava pronto. No caso nem foi apps, foi mais negócios mais tradicionais, tipo software houses, software quality, coisas desse género. Criámos uma série de empresas e depois continuámos a fazer mais empresas e etc. Brutal, vocês começaram a investir na própria empresa de 10 de funcionários. Exatamente. Caramba, muito top mesmo. E o maior case que vocês tiveram, então, foi qual? É assim, nas startups nós estamos a ter estes crescimentos, não é? As coisas demoram. Portanto, eu acredito que a Xiaomi tem o potencial claro para ser um unicórnio. E, portanto, não há pressa. A gente quer chegar a um unicórnio. Exato. E depois ainda mais. Mas aí vocês não têm essa visão de retirada, então? Vocês nas startups não. Portanto, nos negócios nós procuramos ter lucro para podermos ter esse dinheiro, para podermos reinvestir em mais empresas e criar mais empresas. Caraca. Tá muito bem feito, muito bem feito. E uma pergunta que também eu sempre tive curiosidade de fazer para quem entendesse de startup. No case do próprio WeWork, que a gente vê lá o fundador do WeWork como alguém que, de certa forma, criou um reboliço gigante e depois, quando vê, o buraco não tinha fundo, quase que pode-se dizer assim. Mas, pelo que eu vi, depois de ter assistido o documentário e pesquisei, ele já tinha conseguido levantar mais de 1 bi de novo para outra ideia. E aí eu queria saber a relevância do empreendedor na frente ao investidor que vai investir naquela empresa. Você entende qual que é o nível de peso que o empreendedor à frente tem e por que o cara do WeWork conseguiu levantar 1 bilhão depois de ter se descoberto que era uma fraude? O mais engraçado, eu não sei se eu colocaria como fraude. Eu não sei se usava essa palavra. Porque uma fraude é deliberadamente dizer uma mentira e fazer outra coisa por trás. Ele não mentiu. Ele só aumentou o rolê, tipo assim. E os investidores colocaram lá o dinheiro porque quiseram.
Porque acreditaram na Ou visão seja, ele dele. se mostrou que ele é melhor ainda. Exatamente. Porque ele vende bem o peixe dele. Por isso é que ele fez depois levantar outra ronda. E já agora, quem investiu nas rondas seguintes dele foram um dos maiores investidores do mundo. Portanto, investidores muito profissionais. A quem se tu lhes perguntares porque é que investiste neles, eu digo, ele é dos melhores empreendedores da nossa geração. Porque realmente ele conseguiu fazer o quê? Ele disse, eu imagino um mundo onde as pessoas vão trabalhar em vários sítios no mundo e vamos ter coworks espetaculares que juntam vida com trabalho. Tu compras esta visão. Parece brutal. É brutal. How much do you need? Pois é. Percebes? Mas o que você acha que na prática fez com que não viabilizasse a visão dele? Porque na prática, não sei se aquilo era bem negócio de startup. Não tinha muita alavanca de tecnologia. O que ele estava a fazer era um negócio de real estate. Pois. Certo? A tecnologia não havia muito, aliás. Tu viste não era tão escalável quanto isso. Exato. Se vires o documentário ou até a série, há uma série, há uma determinada altura, quando a empresa já é muito grande, que ele diz, temos que contratar developers, temos que contratar engenheiros, porque nós não temos tecnologia. Pois. Estás a ver? Era de real e tu, estate para seres mesmo. altamente escalável e conseguires ter os múltiplos que as startups precisam, tens que te alavancar em tecnologia. E aquilo era um negócio de real estate, pintado de forma bonita. Pois. E o que a próxima empresa que ele fez também está ligada a isso. É real estate, mas para viver. Mas aí ele já está a pensar em tecnologia. Pronto, mas aí ele já começa com a visão alinhada com o que ele precisa fazer. Faz sentido. Mas ele não enganou ninguém, estás a ver? Sim. Ele não mostrou. É porque contas vende-se falsas. muito isso, né? Vende-se muito como se fosse tipo, ele vendeu o peixe e depois entregou nada. Então, e os investidores que colocaram lá dinheiro não tiveram a olhar para as contas e a pensar no negócio? Pois. É mais culpa do investidor do que do próprio empreendedor. Acho que é de todos. É do ecossistema. É o que o próprio ecossistema cria nas pessoas. Não é? Portanto, os incentivos que cria no mercado. Pois. O incentivo que um investidor tem quando investe numa startup é que ela valorize. Claro. Ela tem que crescer. Ela tem que ser mais avaliada com valores superiores, porque senão o meu investimento vale menos. Claro. Eu meti-te 1 milhão agora, a seguir vais buscar 10 milhões. Então o máximo que der para fazer para inchar a percepção de valor, melhor. Para os investidores e para toda a gente. Claro, esse é um incentivo. Pois. E depois, quando chega ao momento final, que é um IPO, que é quando vão para o Stock Exchange, né? Quando vão para o mercado, a seguir quem é que vai comprar essas ações? São pessoas. Sim. E portanto, se a avaliação estiver demasiado alta, quando chega às pessoas, as pessoas dizem assim, estes VCs estão todos malucos, esta empresa não vale isto. Foi tipo o que rolou com a Nubank no Brasil. Não sei se você conhece o case da Nubank. Não conheço só o detalhe, conheço o Eu sei que quando foi pro IPO, eles tiveram tem um pedacinho da Nubank na época, eu tenho conta com eles até hoje, na época eu até comprei assim, só porque sim, só que na hora que fez o IPO, tipo, a perspectiva de valor da ação era, sei lá, R$50, na verdade foi avaliado em 5. É nessa avaliação, quando o mercado olha pro que a malta... E nesse momento, se a última ronda de investimento que o investidor fez for mais alta do que aquela que o mercado... Ele perdeu dinheiro. Está a perder dinheiro. Caramba. Não é? E portanto, brutal. Eles também não têm o incentivo de inflacionar demasiado, porque senão depois não conseguem fazer um IPO. Pois. E portanto há aqui um jogo, e é um jogo muito Não, complexo. mas é top o jogo. Não é? E portanto este jogo é, acima de tudo, para criar startups que criam tecnologia que mudam o mundo. Modelos de negócio que mudam o mundo. O Airbnb, que é quem tem mais casas, mas não tem nenhuma casa. Não é? Pois. Ou a Uber, que não tem carro. Exatamente. Ou seja, isso são modelos que são escaláveis por tecnologia. E como é que você vê o ecossistema português disso? Tipo, qual que é a relevância em relação ao resto do mundo e qual que é a relevância dentro do próprio ecossistema daqui? Tipo, como é que as pessoas veem? Tem cada vez mais talentos? Não, tá meio jogado às traças. Como é que você vê hoje como que tá o mercado de startups português? Ok. Podemos dar só um bocadinho de passo atrás, porque se nós olharmos um bocadinho para como é que o mundo está a evoluir, também é importante para perceber a minha resposta. Ou seja, nós cada vez vivemos melhor. Verdade. Cada vez mais, hoje, temos acesso a comprar o que nós quisermos. E há uma coisa que nós temos tido pouco até hoje, que é o custo de saída de um país tem sido sempre muito alto. Portanto, como assim um custo de saída do país? Se tu fosses um teceleiro em França em 1700 e quisesses sair de França e ir para outro país, tu essencialmente tinhas que abandonar tudo o que tu tinhas. Né? A tua casa, o teu negócio, e ias a partir à descoberta. Isso. À medida que a tecnologia foi evoluindo e a nossa sociedade foi evoluindo, nós estamos a criar novos modelos de negócio e novas ferramentas de comunicação que nos permitem trabalhar em vários sítios, e então isso faz com que o custo de saída de um país diminua. Por exemplo, hoje um teceleiro, esse mesmo teceleiro estivesse em França, mas tem uma loja no Instagram, né? E faz peças em casa e vende para todo o mundo, se ele for para a Alemanha, ele continua o negócio dele. Pois. Portanto, o custo de saída de um país está a começar a baixar. Isso significa que as pessoas vão se começar a movimentar entre os vários países. A gente já vê isso um pouco, nômades digitais e coisas do Já gênero. estamos a ver. E portanto, o que é que isso faz? Como o custo de saída é mais baixo, as pessoas começam a escolher o país para onde querem ir.
Total. E o que é a escolha? A escolha são uma data de coisas. Portanto, são qualidade de vida, são onde é que esse país está, o que é que eu tenho acesso nesse país, o que é que esse país me dá e o que é que esse país me pede. Totalmente. E portanto, eu acho que o que Portugal conseguiu nos últimos anos, de certa forma, eu acho que inadvertidamente, não foi uma estratégia, infelizmente, porque acho que podia ser uma estratégia, ainda vamos a tempo, foi criar um determinado leque de condições que atraíram pessoas que tinham um custo de saída dos seus países muito baixa. A primeira onda de pessoas que nós atraímos foram a malta de cripto, do Web3. Ok. Porque nós, por teve inação... isenção também, não teve? Por inação. Ou seja, como nós não estávamos a ligar nenhuma coisa, ter cripto em Portugal não pagava imposto nenhum. Mas não é porque nós fizemos uma lei que dizia que não se pode pagar, que não se paga imposto. Foi só porque nós não fizemos nada. Então, como foi o primeiro a não fazer nada, a malta veio para cá. Então o pessoal viu, peraí, começou-se a falar que em Portugal cripto não tinha impostos. Então tivemos uma onda de pessoas do mundo Web3 que veio para Portugal porque não se pagava impostos. Pois. Ok? Entretanto, agora já se paga impostos para quem tem cripto há menos de um ano e também já houve uma pequena onda, não tão grande, mas uma pequena onda de pessoas que saíram. Pagas impostos, então vou para outro sítio. Porquê? Porque o custo de saída do país deles é muito baixo. Muito baixo. Depois, temos outras coisas. Temos qualidade de vida, temos bom tempo, as pessoas falam todas inglês, as pessoas são simpáticas, a comida é boa, os preços não são assim tão altos. Não é? Temos muito bom talento, temos profissionais muito bons e que não se pagam aos preços que se pagam nos Estados Unidos. Portanto, temos uma série de coisas que faz com que as pessoas que vêm de outros países e ficam cá dizem, isto é um sítio interessante para viver. Eu gostava de criar os meus filhos aqui. Pois. Que é uma estratégia muito interessante para o nosso país, porque a partir do momento em que metes os teus filhos numa escola e ela é ao lado da tua casa, o teu custo de saída do país aumenta. Então ele já não sai. Já não saia. Estás a ver? E eu acho que este tema do custo de saída de um país é muito interessante e é uma coisa que vai ser ainda mais interessante daqui a 50 anos. Porque os países vão começar a lutar por isto, porque cada vez vai ser mais fácil o custo de saída. E porque também, em geral, a população está muito mais envelhecida, porque a nossa expectativa de vida aumentou. Então, por exemplo, países na Europa têm mais velho do que novo, é a velha pirâmide da... Exato, invertida. Né? Exato. E, pô, pessoas jovens, talentosas, com vontade de fazer acontecer, escolhendo... E olha eu me colocando nessa caixa. Escolhendo o país para ficar, porque isso é interessante, porque eu até brinco, a gente tem planos de estar em diferentes países daqui para frente também, fazer negócio, conectar com pessoas, fazer network. Mas eu vejo minha base Portugal, criar filho, botar na escola, vejo como Portugal, por causa justamente do que você está trazendo. Isso é ótimo. Portanto, isso para o país é excelente, porque pessoas como tu que vêm para o país são pessoas que vêm criar riqueza. Exato. E isso leva-nos a outro ponto, que é, a partir daqui temos que tomar uma decisão. Nós acreditamos que a criação de riqueza é um bolo e que nós temos que partir o bolo e quanto mais pessoas houver na mesa, menos bolo tu comes? Ou nós acreditamos que a criação de riqueza é infinita? É a fábrica de bolo, pô. Portanto, se é infinita, quanto mais pessoas nós com valor trouxermos para o país, mais riqueza nós vamos criar. Mas e quando começa o dilema do preço das rendas e o americano chega e paga 3 mil euros sorrindo e o português fica 3 mil euros numa renda? O limiar entre atrair pessoas que criam riquezas versus ferrar com a população média porque o resto alavanca, por exemplo, o imobiliário. Esse argumento... Já ouvi muitas vezes, por isso que eu estou dizendo. Eu percebo esse argumento. O problema disso é que nós estamos a saltar muitos passos para chegar a essa conclusão. Portanto, a razão porque as casas aumentam não é porque os estrangeiros estão a vir para cá. As razões por que as casas aumentam é porque há mais pessoas à procura de casa do que as casas cá disponíveis. Demanda e oferta, lei básica da economia. E portanto, se nós dizemos assim, nós temos uma estratégia que queremos atrair pessoas, nós paralelamente temos de ter uma estratégia para aumentar o número de casas. Exatamente. Portanto, o problema disto é que nós fazemos estas coisas em Portugal não por estratégia, percebes? As coisas acontecem. Nós, por sorte, somos um país aqui à beira-mar, com bom sol, com boa comida mediterrânica, não é? Exato. Mas depois não temos medidas políticas que acompanhem uma estratégia que faça sentido. Então temos uma mistura das duas coisas. Temos coisas boas, temos coisas más, mas as coisas boas estragam-se porque nós não temos as coisas adaptadas. Então virem estrangeiros é mau, porque as casas aumentam. Pois. Certo? E os empregos que eles criam, e o know-how que eles trazem, e o capital que eles trazem. Não é? Portanto, voltamos ao bolo. Se o bolo é infinito, nós temos que criar riqueza. E temos que criar riqueza de forma inteligente. E o que eu vejo agora em Lisboa, e agora respondendo à tua questão, é cada vez mais pessoas incríveis a virem viver para Portugal. Pois. Pessoas a fazerem negócios, pessoas que têm skills, pessoas que nós não tínhamos cá antes. E isso é bom. E se os preços das casas estão a aumentar, e isso é mau para quem não consegue comprar uma casa, temos que encontrar as soluções, mas a solução não é expulsá-los. Quer dizer, também é uma solução, só que eu não acho que seja a boa solução. Pois. E é só, né? É só combater a causa do problema e não... combater a consequência do problema e não a causa. Tens outro exemplo bom, que é os Golden Visa, né? E nós em Portugal tínhamos... Tiraram já isso. Tínhamos ainda tens para empresas, mas para casa já não tens, que era, se tu gastares €500.000 comprar uma casa, recebes um Golden Visa.
E nós tirámos isso. Porquê? Porque eles estão a aumentar os preços das casas. Mas quantos portugueses é que compram uma casa por $500 mil? As casas que eles estavam a comprar não são as casas que os portugueses compram. Certo? Percebo o que você quer dizer, percebo. A minha senhoria falou isso sobre a renda. Ela falou uma coisa que eu achei engraçado, que foi tipo assim, enfim, a minha renda não é propriamente barata agora. E aí eu falei, enfim, a conversa foi, ela falou assim, não, mas aqui é sempre estrangeiro que morou. Aí eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque nenhum português vai pagar essa renda. Vai comprar a casa, vai parcelar, vai não sei o quê. Exatamente. E nós temos uma cultura de comprar casa. Que é, pago 600 euros de renda, mas posso pagar 550 ao banco e ficar com ela. Porque na cabeça da cultura, dever ao banco não é dever. A casa é sua, tipo, entende o que eu quero dizer? E é como se estivesse a pagar uma renda, mas em vez de pagares ao senhorio, estás a pagar ao banco e depois ficas com a casa. Mas a pessoa sente segurança com o banco que não sente com o senhorio, entre aspas. Sim. Mas eu sei que na prática o valor é superior da renda. Mas o problema destas discussões todas é sempre o mesmo, que é, elas são simplificadas para ir para a narrativa daquilo que a pessoa está a tentar defender. Então, se tu à partida achas que o bolo é limitado e tu vês os estrangeiros a vir, tu não consegues ter uma discussão com argumentos A, B e C com essa pessoa. A reação, ela já tem na cabeça a resposta. A resposta é: temos que cortar os estrangeiros. Pois. Então, vais a Lisboa, não se fala português. Mas isso é culpa do quê? Isso é culpa nossa, que nós não organizámos o país. Qual é a nossa estratégia? A minha resposta é qual é a estratégia? Não há estratégia. Pô, mas na minha visão, eu sei que eu sou de fora, mas eu já me sinto metade português. Mas na prática, isso é um sinal top de globalização, de que as pessoas estão escolhendo Lisboa, por exemplo, para viver. E o facto de tu sentires que és português também é top. Significa que nós temos essa capacidade de tu te sentires bem aqui. Porque se tu vais para a China... Pois talvez não tenha uma integração tão rápida. É diferente, a cultura é muito diferente, né? A forma como as pessoas... Eu vivi na China. Pois. E gosto muito da China. Mas é diferente a cultura, tu não te vais sentir chinês ao fim de 3, 4 anos. Eu ia falar, não, já tem 6, mas nem com 6 anos. Nem com 6. Não, sim, eu percebo. Não, realmente faz muito sentido e essa discussão poderia ter um podcast só sobre isso. Mas pensando dentro da lógica do empreendedor e dos vários talentos que estão vindo para Portugal, o que para você são características, como alguém que investe nesses empreendedores, características que você fala assim, eu preciso disso para validar que o empreendedor é um empreendedor de sucesso ou vai ter sucesso? O que são características que você olha para o empreendedor? Ok. Não há uma resposta para isso. Okay? Porque se houvesse uma resposta para isso, eu já estava a fazer uma inteligência artificial. Já tinha um framework que era só mandar. E não queria mandar. pessoas, e era só uma AI, e a AI investia tudo. Outro argumento é, se isso realmente fosse possível, os maiores investidores do mundo só investiam em empresas de sucesso. E a verdade é que 1 em cada 20 startups investidas é que têm sucesso. As outras fecham. Sobre isso, antes de você dar a resposta, é aí que está o grande jogo para vocês, né? A maior parte vai quebrar, só que a uma que vai dar certo vai pagar todas as outras vezes 100. Exatamente. Basicamente esse é o negócio das startups. É Power Law. Então, tu investes em 20 startups, 100 mil euros, 19 startups vão perder o dinheiro, uma delas vai retornar 1 milhão. E você dorme bem. Neste caso, 10 milhões. É um modelo de negócio do mercado. Não, falo, você dorme bem porque é um nível de pressão grande. É um bocadinho injusto para os empreendedores, porque os empreendedores têm uma hipótese. Têm uma empresa. Um investidor investe em 20. Certo? Pois, um daqueles vai dar certo, o resto vai... Exato. Portanto, é um bocado inglório para os investidores nesse sentido, mas qualquer empreendedor que queira jogar o jogo das startups tem que perceber as regras e tem que saber o jogo que está a jogar. Pois. A verdade é que se a empresa dele for a empresa que tem sucesso, ele é milionário e vai jantar com o Zuckerberg. Pois, é verdade. Não é? É porque é outro nível também de aceleração. Exatamente. Mas sobre o empreendedor em si. Portanto, sobre o empreendedor, o que é importante? Como nós falámos, uma startup tem que ter uma visão do mundo. E, portanto, é importante a pessoa ter uma visão do mundo. E parece uma coisa simples, mas não é. A maior parte das startups estão simplesmente a fazer um produto que lhes parece bom e há uma oportunidade e agora vem o AI, todos fazemos copos e microfones e tudo com AI. Não é? E, portanto, qual é a visão do mundo? Porquê que tu estás a criar esta empresa? Não é? Porquê que isto faz sentido? O que é que o mundo vai ser? Portanto, esta capacidade de se conseguir abstrair e pensar no futuro, para mim é muito importante num founder que quer criar um unicórnio. Não é importante para uma pessoa que quer criar um negócio. Okay? A pessoa que quer criar um negócio tem que ver a oportunidade do mercado agora. O empreendedor tem que ver a oportunidade do mercado daqui a 10 anos. É muito mais difícil. Essa é a primeira coisa. Segunda, para chegar lá e para chegares a essa visão, vai acontecer muita coisa que tu não previste. As coisas vão mudar. Tu tens de ter uma capacidade de adaptação muito alta. Portanto, há um equilíbrio entre o empreendedor ser muito convicto das suas ideias e ter a capacidade de ouvir. O empreendedor vem falar comigo e diz, olha, esta é a minha ideia. Eu digo, acho que isso não vai funcionar por causa disto. Tipo o que você disse para a gente. Exato. E ele diz, não, eu tenho a certeza que é isto.
Isso é mau, porque ele é muito convencido das suas ideias e não está disposto a ouvir os outros. Isso era uma coisa que eu falava com o Wesley, que eu te falei, que era o parceiro nessa coisa, que ele era tão apaixonado pelo negócio que me assustava um pouco, porque eu acho que você não pode ser tão apaixonado pelo negócio assim, porque senão você não ouve o que vem de fora. Exatamente, ou seja, tens que conseguir, alguém faz-te uma crítica e tu conseguires ouvir a crítica. Mas também não podes ser aquele empreendedor em que o investidor diz, isso não faz sentido, devias fazer assim. E ele, ok, então vou fazer assim. Aí sai mudando toda hora o modelo. Isso também não é bom. E portanto, o perfeito empreendedor está aqui no meio. É como encontrar este equilíbrio. Como é que eu sou o empreendedor que tem uma visão e acredito nisto e as pessoas todas dizem que não vai funcionar. Toda a gente disse ao Kalanick que a Uber não ia funcionar. Né? E o Spotify também não ia funcionar, a Netflix também não ia funcionar. E o Airbnb é coisa de louco porque vai botar um estranho na sua casa. Blá, blá, blá. Não vai funcionar. Portanto, muita gente vai dizer que não vai funcionar. Aliás, se não tiveres muitas pessoas a dizer que não vai funcionar, se calhar a ideia não é tão assim disruptiva. Exato. E portanto, e por outro lado, tens muitas pessoas que tu queres ouvir e queres ouvir a opinião deles, né? Incutir para dentro e depois tomar a tua decisão. E portanto, este equilíbrio é muito difícil de encontrar. E eu podia estar aqui a dar N, mas eu estou a tentar ir buscar os mais importantes. E para mim o terceiro mais importante é a paixão. Ou seja, tu estás a trabalhar numa área que te apaixona. Porque o que vai acontecer é, tu vais ter que trabalhar muito, vais ter muitos nãos, vais ter muitos problemas e vais desmotivar. Toda a gente desmotiva. Okay? Toda a gente tem os seus downs. Se tu não estiveres a fazer uma coisa que realmente te apaixona, o gajo que está a fazer a mesma coisa que tu, mas que é apaixonado por isso, vai-te ganhar. Pois. E, porque ele vai estar com o drive mais alinhado ali. E as startups é winner takes it all. Portanto, há um que vai ganhar. E portanto, se ele for mais apaixonado que tu e trabalhar mais que tu e for mais executar melhor, pá, tu já foste. Portanto, a paixão é muito importante, encontrar uma coisa que te apaixona. E por isso eu não gosto muito de negócios óbvios. Ok. Há muitas startups óbvias. Tipo, vou criar um marketplace para saúde mental. Ok. Okay? Portanto, onde estão as pessoas que precisam de profissionais e os profissionais que querem clientes. E faço um marketplace. Ok. Deve haver tipo 2.000 empresas a tentar fazer isso agora. Só em Portugal? Não, em Portugal não. Mas na Europa, de certeza. Não é? Portanto, é uma ideia muito óbvia e significa que tens muita competição. Nós não somos um fundo grande, procuramos coisas mais de nicho. Ok, mais específicas. Mas você não, assim, na minha visão, quem vê de fora, eu senti que, desde quando eu comecei a minha vida empreendedora e tudo mais, que existia uma romantização muito grande pela área da startup. Tipo, como se fosse empreender é criar algo novo, é ser disruptivo. Eu acredito que é um dos moldes, né? Que é o molde das startups, que é como que... Mas também a capacidade de você construir uma empresa de sucesso que seja uma startup, aí você me corrige se eu estiver errado, é estatisticamente muito menor do que você construir uma empresa de sucesso. Justamente por causa de uma questão que você disse bem há 30 segundos atrás, que foi... Você ter uma visão, você enquanto empresário, você precisa aproveitar a oportunidade de agora. Você enquanto alguém à frente da startup, você precisa aproveitar a oportunidade daqui a 10 anos. Prever o futuro. Prever o futuro. Então, qual que é a sua visão sobre essa romantização da área e se realmente você sentiu que isso aconteceu nesses anos de experiência que você tem com startup? Há várias razões. Primeiro, nós temos um problema de comunicação social, não é? Em que as únicas notícias que saem de startups são rondas de investimento. Não é? Ou seja, daquelas que dão certo, então. Levantaram 5 milhões de euros, aqueles levantaram 10. E as pessoas ficam, dá para levantar tanto dinheiro, eu depois consigo fazer qualquer coisa, não é? Portanto, nunca contam realmente a história do trabalho que foi chegar ali. Portanto, o sucesso do dia para a noite deu muito trabalho, não é? Exato. Portanto, ninguém fala sobre isso. Mas há aqui também um problema de incentivos. Ok. Os incentivos geralmente estão desalinhados. Os incentivos governam o mundo. Já percebi que sim. Okay? Se tu pensares no modelo de negócio de um VC, é o quê? Ele precisa de encontrar o unicórnio. Porquê que se chama unicórnio? Porque é uma criatura mítica, rara. Não é? Pois. É muito rara. É onde vocês estão atrás também, né? Pelo visto. Claro, também. Quando estamos a jogar o jogo das startups. Sim. Portanto, para encontrar essa criatura mítica significa que uma data de coisas tem que se alinhar. A tecnologia, o capital, as pessoas, como já vimos, mas uma data de outras coisas no mercado. Para aquela empresa ter mesmo sucesso. O timing do mercado para isso também. O timing do mercado, para tanta coisa. Nós nem conseguimos enumerar tudo aqui. Isso significa que conseguir acertar nessa lottery ticket, portanto, nesse número do Euromilhões, é muito raro. Ok? Então, qual é que é o incentivo do VC? O VC joga o Power Law. Ele precisa de encontrar esse unicórnio. Então, ele tem várias formas de o fazer. Ou ele vai, encontra 3 empresas e diz, estas vão ser unicórnio e investe nessas 3. Ou ele procura 30. Ou melhor ainda, 300. Ou melhor ainda, 3 milhões de empresas. Quantas mais startups houver, maior a probabilidade ele tem de acertar um unicórnio. É quase como se fosse comprar os bilhetes na loteria mesmo. Quanto mais bilhetes quanto mais jogos ele fizer, maior a probabilidade, por mais que seja pequeno. Agora, quando o mundo das startups está a começar, não há muita gente a fazer startups. Há mais pessoas a fazer startups agora do que havia há 10 anos. Claro. Não é? E portanto, essa romantização joga a favor dos VCs.
Os VCs mais gente, mais ideias, mais ideias, mais pessoas, mais misturas, mais colisões. Portanto, quantas mais colisões houver de pessoas a tentarem fazer coisas, mais probabilidade há de alguma dessas conjunto de pessoas conseguirem criar uma equipa que está a criar um produto, que está a criar uma startup que é um unicórnio. Caramba, são muitas coisas alinhadas mesmo. E depois começa a ser a competição entre os vários VCs de conseguir encontrar essas equipas e conseguir investir nessas equipas. E é isso que vocês estão fazendo no Web Summit, por exemplo. É isso que o Web Summit é mostrar as startups que estão a ser Mas você acha que construídas. é realmente uma fonte assim, desleal de apresentação de startups? Como assim? Se realmente é um lugar onde você encontra as melhores oportunidades ou se é mais um show-off? Entende o que eu quero dizer? É uma desculpa para juntar muitas pessoas interessantes da mesma indústria e criar colisões. E acontecem coisas no Web Summit. Okay? Ou seja, tu encontraste aquela empresa que por acaso era uma coisa que estavas à procura, ou conheceste aquele investidor que por acaso está à procura de investir nesta área, ou ouviste uma talk, porque o Web Summit também é muito sobre pessoas falarem e fazerem apresentações. Pois. Ouviste não sei quantas, foi ao Web Summit e falou sobre AI e isso inspirou-te na tua empresa. Portanto, há uma data de coisas que acontecem no Web Summit. Eu acho que é útil. Ok. E para Portugal foi muito útil. Não, com certeza. E vocês já captaram, tipo, empresas lá nesse processo? Já. Ok. Então... Tu nunca fechas um investimento no Web Summit, não é? Olá, eu sou o Não, Tocha. sim, imagino Toma, que 100 mil euros, tchau. Exato. Tipo, marca uma reunião, depois vai ter com a pessoa Depois e vai conhecendo melhor do negócio. Nós só investimos em Portugal, só investimos em empresas portuguesas, portanto temos que conhecer as pessoas no Web Summit e falar com elas um mês depois, ou 2 semanas depois, ou uma semana depois, porque estamos cá em Portugal, não é? E portanto, para nós isso já funcionou várias vezes e não só para investimentos em empresas, como conhecer outros investidores. Né? O network é absurdo. Nós investimos em pré-seed, né? Depois nas próximas rondas das nossas empresas nós queremos atrair outros investidores, dizer, venham cá investir nas então nossas vocês empresas. também fazem esse trabalho tipo, de trazer mais investidores para a empresa que vocês investiram? Todos os investidores de startups devem fazer esse trabalho. A maioria acho que faz. Ok, brutal. Infelizmente não todos, mas esse é um trabalho. Portanto, o empreendedor também escolhe um investidor pela network que o investidor tem para trazer os próximos investidores. Portanto, e eu conheço os investidores que investem a seguir a nós, nas rondas seguintes, sei mais ou menos o que é que eles procuram, para dizer também aos meus empreendedores, tu ainda nem estás a faturar 5 mil euros mês, nem vale a pena ir falar com outro investidor. Temos que crescer a faturação, temos que ter mais clientes, temos que ter este número, temos que ter aquele número. Se nós não tivermos isto, o investidor nem quer saber. Cada investidor tem a sua tese e procura determinados números. Portanto, se tu não chegas a essa fase, nem vale a pena ir levantar a ronda seguinte. E esse é o risco para nós, é investir numa empresa e ela não conseguir ter os números e ter a tese e defender uma tese para o próximo investidor entrar. Porque tu pode queimar um pouco o cartucho, né? Você trazer negócios que não são... não é só queimar o cartucho. Eu posso levar lá e eles dizerem que não, eles não se importam. Também não levo tudo, Sim, né? sim, claro. A questão é que a empresa morre. Pois. Porque as startups estão sempre a queimar dinheiro. Né? Estão sempre a queimar dinheiro. Portanto, eles levantam 1 milhão de euros e estão a perder dinheiro todos os meses. Esse é o objetivo. E vocês influenciam aonde vai ser alocado, óbvio? O dinheiro que vocês investem? No nosso caso, não. Porque é pré-seed ou porque é o comportamento de vocês mesmo? Porque eu estou à procura de pessoas extraordinárias que estão a criar coisas incríveis, que são especialistas na sua área, que são super apaixonados. Porque imagina se você tiver que controlar cada empresa que você investe. Eu confio mais neles do que em mim até. Ok, brutal. Eu confio mais no Miguel de onde colocar 1 euro na ShearMe do que eu chegar lá e dizer onde colocar o euro. Quer dizer, ele acorda e vai dormir e sonha respirando só o com negócio. A ShearMe. Exato. Como é que eu sei melhor do que ele? Obviamente que eu estou lá porque tenho outras experiências que ele não tem e digo, mas atenção, eu já vi isto a acontecer, já vi aquilo a acontecer. Dá opinião, então. Vamos ter atenção a isto, vamos ter atenção àquilo. Mas no último, a última decisão é sempre de um founder. E deve ser sempre de um founder. Ok, brutal. Quando mandaram o Steve Jobs embora, depois foram buscá-lo outra vez, não foi? Porque perceberam que a decisão foi errada. Né? Tiraram o cara. Essa é a beleza das startups, é que o founder tem esse poder. Cara, e é por isso que ele fica com tanto equity. Faz sentido, do jeito que você fala desse ecossistema, dá até vontade de depois ficar rico também participar dessa brincadeira aí. Porque investir de fora deve ser interessante, deve ter... É o que você disse, tem muitas oportunidades, só que você tem que acertar ali na Euromilhões. Exato. Pra realmente escalar. Boa. Ô Tocha, e caminhando pra uma fase final do episódio, porque teve que ser mais rápido por causa de time, mas por mim eu ficava aqui 4 horas trocando esse tipo de ideia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele empreendedor que está começando, que está escalando, que realmente quer ter sucesso, não só no mundo das startups, mas dentro de toda a experiência que vocês têm, que é muita, que pudesse ajudar eles aí nessa jornada para a galera que nos acompanha. Eu acho que o conselho que eu mais gosto de dar, especialmente a pessoas que estão a começar, né? Porque normalmente sais da universidade, se calhar trabalhaste numa outra empresa, e depois começas, aquilo das startups parece-me interessante, eu gostava de criar uma startup. O que eu sugiro é, não cries uma startup, junta-te a uma startup. Portanto, procura alguma empresa, alguma startup numa fase inicial, onde ainda haja pouca gente, 5, 10, 15 pessoas, onde tu vais fazer de tudo,
né? Porque as startups estão toda a gente a fazer tudo. Encontra uma equipa de fundadores que tu te identifiques com os ideais deles, com o que eles defendem, e onde tu vais aprender muito. E vai trabalhar para lá. Então, trabalha lá 4, 5 anos, 3, seja o que for. A tua vida, a forma como tu pensas sobre a vida e sobre os negócios vão mudar completamente se teres tido essa experiência. É verdade. E nós muitas vezes queremos nos atirar de cabeça sem termos essa experiência. E mesmo as startups, founders que estão a criar startups em determinadas áreas, eu digo a mesma coisa. Há pouco tempo estava a falar com um founder, estava a criar alguma na área de turismo e restauração. E eu perguntei, alguma vez trabalhaste em turismo ou em restauração? Não. Mano, vai trabalhar 6 meses. Conhece de perto o chão da fábrica. Vai lá e diz, eu fico aqui 6 meses grátis. Tipo, conhece o negócio, não é? É isso. Começa-te a ligar a pessoas. E pá, não tenham medo de falar das ideias. Não faltam para isso, são ideias há tantas. Eu tenho tantas ideias no chuveiro. Pois. E os investidores não roubam ideias. Às vezes os founders têm medo de partilhar, dizer, alguém vai roubar a minha ideia. As ideias não valem nada. O que vale é a execução. Balde de ideias vale cêntimos. São muito raras as ideias que são realmente ideias que vão mudar o mundo. Ok? Pois. E portanto, não é por tu partilhares a ideia, porque é muito difícil de fazer a ideia. E portanto, essa ideia de mudar o mundo que tu tens, pá, vale 1%, se tanto. A execução que vai ser colocada nessa ideia é que vale tudo. E portanto, os investidores não querem copiar ideias. Os investidores querem investir em founders com uma garra, com uma grande garra, que queiram ir criar startups que mudem o mundo. Faz todo sentido. Muito obrigado. Foi pouco tempo, mas já foi uma explosão aqui de conteúdo. Malta, espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você, se inscreve no canal, senta o dedo no like e, como eu sempre digo por aqui, é só o começo.